Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070 nesta terça-feira. Vamos lá então para os destaques dos nossos comentaristas convidados. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, seja bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Fala, Eudes. Fala, Divaldo. Estamos aí terça-feira. Vamos continuar dando boas informações aqui, né? O Brasil tem motivos de sobra para comemorar. Além de já ter disponibilizado um total suficiente para aplicação de vacina, uma por habitante, já somos mais de 78% de toda a população adulta que já recebeu pelo menos uma dose. Ou seja, aquela narrativa que as vacinas demoraram, que o Brasil teve mais mortes por causa do governo federal, desabou tudo. Acabaram todas. A não ser a turma da pantufa, os rebeldes aloprados, né, que eu chamo assim, que querem continuar insistindo nos números ou na narrativa que nunca vai bater com os números. De data, de compra, de percentual, de volume, porque a matemática não se engana, a matemática ela é real. Para o desespero dos acrobatas, pantufinhas e periquitos de plantão. Segue o programa, Eudes Figueiredo. Muito bem, agora é hora do destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Linhas. Vamos lá para o seu destaque. Olá a todos, aquele prazer enorme de estar aqui novamente e vamos para essa terça-feira abençoada. Semana passada o presidente anunciou que vetaria o fundão e também que vetaria o orçamento secreto, aquele que serviu para comprar tratores superfaturados lá para a Codevasf. Felizmente, ele realmente vetou o aumento do fundão. Vamos ver agora quem vai dar a cara lá no Congresso, botar o dedinho lá na hora de votar e aparecer que realmente quer esse aumento do fundão, né, por parte dos deputados e dos senadores. Mas em relação ao orçamento secreto, aquelas emendas do relator, que elas não têm critério científico para serem distribuídas, né? Elas são distribuídas ali com base na troca feita com o governo, essas não foram vetadas. Foi ou um ato falho ou uma mentira mesmo contada pelo presidente. O fato é que ele sancionou essa pouca vergonha do orçamento secreto. E, infelizmente, para todos os brasileiros, esse troca-troca continua. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje. Logo após os destaques, né, dos nossos comentaristas convidados, a gente começa com essa informação aqui, ó. Governadores estão pedindo uma reunião com Bolsonaro para diminuir a tensão entre os poderes. Os gestores se reuniram após um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os representantes dos estados também estão preparando uma carta para os chefes dos poderes, né, tentando apaziguar, colocar panos quentes nessa questão aí entre os poderes que está muito tensa. Bom, a gente vai começar então com Adolfo Padilha. Adolfo, você acha que é possível aí ter uma união entre os poderes? Olha, aqui a gente tem que ser curto e reto. Você, patriota brasileiro que me escuta. Governadores pedem reunião com o Bolsonaro para diminuir tensão entre poderes. Isso é golpe. Isso é golpe. Isso é mentira, isso é mais uma faceta de governadores que eles sim agiram contra a democracia. Quando trancaram as pessoas em casa, quando soldaram porta de comércio, quando colocaram a polícia tirando gente de praia, de praça. Eles sim agiram contra a democracia. Eles querem agora, numa faceta de espertalhões, querer passar a imagem, colar mais ainda que a causa da tensão ou do perigo à democracia é aquele que não mandou prender ninguém, é aquele que quis a todo tempo manter a liberdade das pessoas, é aquele que procurou todo tempo uma forma de cura, de tratamento para uma doença totalmente desconhecida, que hoje a ciência e os números comprovam que ele não estava errado, porque não falava da boca para fora, ele acreditou num lado da ciência que acreditava sim em outras teorias de tratamento, como hoje são comprovadas. Vá lá na página do Dr. Zeballos, vê o que está sendo reconhecido e publicado, o modelo e o tipo de tratamento que ele fez com as pessoas. Veja hoje como o Brasil está sendo vacinado.
Cada brasileiro já tem pelo menos uma dose garantida e somos mais de 78%. É esse genocida, é esse cara que está colocando na cabeça desses loucos, desses cara de paus, que são governadores e alguns membros do STF, acreditam. Enquanto quem está esticando a corda, quem está rasgando a Constituição, e desafio aqui, sou formado em Direito, e desafio aqui um advogado que tenha coragem de publicamente contestar o que eu estou falando. E não só eu falando, qualquer um que tenha uma noção básica de direito. O que o Alexandre de Moraes faz, prendendo deputados, prendendo presidente de partidos, prendendo jornalistas, bloqueando como Barroso bloqueou a remuneração de sites de direita, isso não existe no nosso ordenamento jurídico. Então isso sim está colocando em risco a nossa democracia, porque a partir do momento que você perde a liberdade de contestar, se a liberdade não existe meia liberdade ou máxima liberdade, liberdade é liberdade, e a nossa Constituição é clara, eu tenho a liberdade de contestar, eu tenho a liberdade até de agredir, mas aí eu vou responder pelo Código Penal a agressão que eu fiz, se ela foi injusta ou se ela foi exagerada. Agora, não pode um juiz, como eles estão fazendo no STF, ser vítima, condenar, prender, abrir inquérito. Onde já se pode o STF exigir, claro que foram cartas marcadas, só eles acham que nós não acreditamos nisso, que o Senado abra uma CPI do Covid, e o próprio STF não exige agora que o Senado que essa CPI vai investigar os governadores envolvidos em corrupção, o que a Polícia Federal anda toda semana explodindo, nem a mídia dá espaço para eles. Respiradores de 48 milhões em lugares que nem vendia coisa médica e tantas outras coisas como fez aquele consórcio do Nordeste. Muito bem, agora vamos lá, Divaldo Ceresini, me diz aí, vou fazer a mesma pergunta. Você acha que é possível ter uma união entre os poderes, já que cada um está querendo puxar a sardinha para sua própria brasa? Pois é, faz tempo que isso acontece, né? Mas essa situação que a gente tem hoje é uma situação que eu particularmente nunca havia visto. O presidente, ele tem por hábito o conflito. Foi isso que o trouxe à tona na vida política, né? Foi o conflito e não uma atuação parlamentar, embora ele tenha ficado 28 anos lá, não foi a atuação dele como um parlamentar que o projetou, foi o bate-boca. E ele, com base nisso, mantém esse bate-boca com todos, com absolutamente todos, desde que assumiu a presidência. E já, assim que assumiu, começou a campanha para a reeleição. Não que essa seja uma falha só dele, essa é uma falha de diversas outras pessoas. Eu esperava que ele agisse de maneira diferente. Afinal, na época da campanha, ele criticava o Centrão, tem até o famoso vídeo, né? Quem se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Mas o fato é que o presidente, exceto nessa linha do combate a tudo e a todos, ele seguiu o mesmo caminho de outros governos. As alianças, no meu entendimento, indevidas, que acabaram devolvendo o poder ao Centrão. E, por outro lado, ele segue também batendo boca com deputados, com senadores, com o judiciário, com governadores, com todos aqueles que não fazem algum capricho dele. Ontem eu contei aqui a história da fake news do Rodrigo Pacheco. E essa é a origem de diversas fake news. A última agora é a da gasolina também, né, que também, infelizmente, é uma fake news. O desespero que muita gente tem para que o PT não volte, para que a gente não tenha aquela pouca vergonha que foi no governo do PT, faz com que muita gente ainda feche os olhos para os erros que o presidente comete. Na minha opinião, em relação a essa situação, o que está acontecendo é que os governadores novamente vão pegando um espaço que seria do presidente. Assim como foi no combate à pandemia, quando ele virou as costas para o problema, fingindo que ele não existia, e disse para o povo seguir vida normal. Então, novamente, os governadores vão ocupando esse espaço. E, novamente, o presidente vai se queixar disso daí. E nós vamos ficar num bate-boca sem fim, que não vai nos levar a lugar algum. É preciso que a gente tenha, de maneira urgente, uma liderança política que agregue as pessoas. Eu não estou falando aqui de negociata com o Centrão.
Eu estou falando de aliança com o povo brasileiro e não com os políticos sem vergonha. E olha só, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou na manhã de ontem, segunda-feira, que a cidade exigirá a apresentação de um passaporte da vacina para a entrada em bares, restaurantes, congressos, feiras de negócios e jogos de futebol. O estabelecimento que estiver com um frequentador não imunizado contra a Covid-19 será multado. Horas mais tarde, no entanto, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disse ao Estado de São Paulo que a verificação não será obrigatória para bares, restaurantes e shoppings. Segundo Edson Aparecido, a prioridade é a cobrança do passaporte da vacina na entrada de congressos, jogos de futebol e outros eventos. Vamos lá, Divaldo Cerezini, como é que você vê aí o passaporte da vacina na cidade de São Paulo? Muita gente critica o passaporte da vacina, especialmente aqueles que entendem que não existe pandemia alguma ou que não se precisa fazer mais nada para acabar com a pandemia. Eu não acredito nisso, eu acredito que a guerra ainda não está vencida e os países, mesmo aqui no Brasil ainda, a gente observa a persistência do vírus. Então é fundamental, sim, que a gente tenha a vacinação de toda a população. Ninguém deve ser obrigado a se vacinar, mas deve arcar com as consequências das suas escolhas. Nós precisamos, e eu já tenho dito isso há muito tempo, parar de passar a mão na cabeça de gente irresponsável. As pessoas têm o direito de escolherem aquilo que bem entenderem para a sua vida. Quando a coisa dá certo, as pessoas costumam querer colher os frutos sozinhas, né? E quando dá errado, geralmente se quer socializar, vamos usar essa palavra, né? Socializar os prejuízos. Não. As pessoas têm que ter, sim, o direito de escolher aquilo que bem entenderem, mas elas não podem fugir do resultado das suas escolhas. Então, essa questão do passaporte da vacinação, eu entendo que é benéfico por conta disso. Quem escolheu não se vacinar não tem problema algum, só que ela não pode ser portadora do vírus e acabar contaminando gente que ou realmente não pode se vacinar, ou que acabou se vacinando, mas tem aquela pequena janela de ineficácia das vacinas que pode acabar se contaminando. Em todos os lugares do mundo que a vacinação avançou, o vírus se recolheu. Por isso, eu entendo que é sim uma medida muito positiva. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você vê o passaporte da vacina que vai ser instalado na cidade de São Paulo, né? Claro que o prefeito tem que recuar. Onde já se viu passaporte da vacina para quem quer ir em bar e restaurante? Aqui no Brasil, alguns líderes políticos, eles vão pela força, em vez de entender que a conscientização é o melhor caminho. Em vez de entender que é ensinando, em vez de entender que é educando. Não, eles querem ir pela força. E aí depois dizem que o ditador do país hoje é o presidente Bolsonaro. Em qual momento o presidente teve alguma ideia de tirar um pouquinho da sua liberdade? Até mesmo da sua liberdade de escolha sobre os riscos que você deveria correr ou não. Qual momento que o presidente teve esse pensamento que ele declarou esse tipo de coisa? Pelo contrário, você vê hoje governadores escrevendo em rede social que a gasolina tá cara, que o povo tá desempregado, que tem fome. E esses mesmos governadores te trancou em casa, lembra? Falava a economia a gente vê depois. Enquanto o presidente Bolsonaro e muitos que apoiavam, como eu apoiei durante o tempo, continuam afirmando: saúde sem economia não existe e economia sem saúde não existe. Hoje, a consequência da irresponsabilidade de terem tomado tanta atitude sem qualquer tipo de ciência, de deixar em casa, fechar comércio, tá matando muito mais gente do que o próprio Covid. Eu não tenho dúvida disso. Marca a data e o dia, como muitas coisas eu falei aqui, mandei marcar a data e o dia, porque aqui eu não tenho blá blá blá. Aqui não tem discurso de pantufinha. Aqui não tem pio de papagaio, de periquito. Aqui é o que é. Me formei em jornalismo para isso. Tenho esse espaço aqui e agradeço muito para falar o que penso e o que eu sinto nas ruas. Grave o dia que eu tô falando para você. Hoje já são mais vítimas do Covid do que o próprio Covid matou. Podem ter certeza disso. E vai piorar. Só não é pior ainda porque o governo tem uma economia responsável. E você que está achando a gasolina e o gás caro, comece a mirar o teu revólver pro lado certo.
que não é o presidente o único culpado. Veja se o governador do teu estado abaixou o ICMS ou ele fez um aumento de ICMS em cadeia para agora falar que tem dinheiro sobrando para ficar pagando bolsa pescaria, bolsa escova de dente, bolsa panela de pressão, que agora vai virar bolsa de tudo. Enquanto muita gente fechou, muita gente perdeu o emprego e muita gente não teve o tratamento que merecia por causa da discussão ridícula que fizeram sobre o tratamento preventivo durante a pandemia. Muito bem, é isso aí. Obrigado, Adolfo Padilha, Edivaldo Ceresini. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós vamos entrar numa uma zona cinzenta, um lugar assim meio nebuloso, difícil de comentar, mas eu vou colocar esse assunto para os nossos comentaristas já já, é daqui a pouco, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta. Eu falei que o assunto era complicado de falar e realmente é muito complicado. Eu tenho certeza que vai ter muitos comentários, né, sobre esse assunto, principalmente nas redes sociais. Olha só a notícia que vem do Mato Grosso do Sul. Militar trans é afastada dos serviços da Marinha e o advogado da União a compara com piloto de avião cego. Em julho deste ano, Alice Costa havia conseguido, em uma decisão na Justiça Federal, o direito de trabalhar e usar uniforme e cabelos femininos. Juliano Fernandes Escoura, advogado da União, comparou o caso da militar à situação de pessoas com deficiência. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Olha, eu gostaria de dar uma resposta aqui, diz Edivaldo, que nem foi a linha da Marinha, sabe? Quando eles foram procurados pela imprensa. Limitou-se a informar que a questão se encontra na esfera judiciária, sem mais detalhes. Porque é tanta discussão sobre esse mimimi, sobre essa frescura, entendeu? Que o mundo tá começando a ficar muito chato, cara. E se for pra mim não falar isso aqui, não colocar o dedo na ferida, eu prefiro não falar mais. Porque o mundo tá ficando chato. As pessoas, elas querem ter uma opção delas, que eu acho que aí tem que ser respeitado. Vou repetir. A opção da pessoa tem que ser respeitada. Mas ela não pode mudar o ordenamento, o regramento, os procedimentos de uma instituição, de uma escola, de uma educação social, porque ela fez uma opção diferente da dela, da maioria das pessoas. Ela não pode. Isso está errado. Agora, a escolha dela tem que ser respeitada. Eu ensino isso para os meus filhos. Eu ensino para meus filhos, pode não ser certo, pode não ser o melhor caminho, pode não ser correto, mas tem que ser respeitado, porque eu faço da minha vida o que eu quiser. Você aí faz da tua vida o que você quiser. Agora, você querer mudar totalmente aquilo que você nasceu para ser. Vamos lá em questão de gênero, que existe só homem e mulher, hein, gente? Aqui eu bato e vou bater sempre. Não vou cair no politicamente correto. Existem homem e mulher. O resto é fake news, é opção. Se o cara que é homem escolhe ser mulher, é opção. Se a mulher quer mulher e escolhe ser homem, é opção. Tem que ser respeitado. Mas gênero existe dois. É homem e mulher. E vou até o final defendendo isso. Porque eu tenho filhos, eu tenho família. Fui criado por um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Tenho irmãos maravilhosos. E é nisso que eu acredito. Porque eu sou cristão. Acredito em Deus. E não vou fugir, não vou me acovardar de falar isso sempre. Não vou ficar em cima do muro. Então, neste caso específico, a regra é essa no meu ponto de vista. A pessoa quer ter uma opção diferente e quer que tudo ao seu redor mude também. E não é assim. A vida não é assim. Se eu gosto de verde, eu não posso obrigar que o uniforme da escola do meu filho seja verde, porque ele vai de verde. E ele vai usar verde porque eu gosto de verde. Não. Eu tenho que respeitar a regra, os costumes. Eu tenho que respeitar a maioria. É essa a minha posição. E não vou fugir dela, mesmo eu sabendo que vai ter um monte de mimizeiro me enchendo o saco. Eudes Figueiredo. Ok, vamos lá. Comentando o assunto da militar trans afastada dos serviços da Marinha. Vamos lá com o Divaldo Ceresini. Divaldo, o que você acha dessa situação? Parece que nas Forças Armadas a questão trans ainda não é da mesma forma com que é encarada fora, né, do campo militar. Realmente, nesse caso, ele expõe uma situação que precisa ser discutida, no mínimo, né?
Eu entendo que essa diferenciação não deveria existir. É evidente que existem algumas situações que, eventualmente, vão precisar de adaptação, né? Se você tem, por exemplo, vou citar o caso de banheiros, embora tenha até uma ala que defende os LGBT, QIA+, trans e tudo mais, que entendem que banheiro também deveria ser compartilhado. Eu, particularmente, entendo que não, que nós deveríamos ter esses banheiros separados. Na hipótese do navio, no caso da Marinha, não ter essa disponibilidade, deve-se pensar nisso também. Por que não incluir as mulheres? Por que não incluir os LGBTQIA+, nas Forças Armadas, dentro de atividades que eles possam exercer, assim como existem atividades que os homens exercem? Por que as mulheres, os LGBTQIA+, não podem exercer essas atividades? Eu entendo que nós já passamos do momento de tratar desse caso com seriedade e não com ideologismos. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, está no site da revista Oeste, o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, admitiu ontem o que quem acompanha as sessões do colegiado já percebeu há alguns meses: o uso político da comissão com o objetivo de atingir o governo de Jair Bolsonaro. Ao participar de um evento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o senador alagoano disse não considerar a hipótese de que Bolsonaro seja reeleito para o segundo mandato em 2022 e reconheceu que a CPI teve papel fundamental no processo de desgaste sofrido pelo presidente da República. Vamos lá, Divaldo Ceresini, você acha que a CPI conseguiu o que ela gostaria neste campo? Eu não sei se talvez a CPI, mas o senador Renan Calheiros estava pensando num desgaste do presidente mesmo. É ou não? Olha, a revista Panoeste, ela é tradicionalmente passapanista, né? O que eu li das falas atribuídas a ele nessa matéria não diz propriamente que essa era a intenção da CPI, e sim que isso acabou acontecendo e que a CPI acabou contribuindo com isso. E é verdade, a CPI trouxe à tona alguns fatos anteriormente desconhecidos e que fatos, no meu entendimento, que ficaram muito evidentes e acabam que quebram alguns dos discursos dos governistas, né? Principalmente aqueles contorcionismos feitos para defender algumas teses que não colam. Exemplo da ação do governo contra a solução pela vacina, que foi a solução eficaz, que é a solução eficaz já há mais de 100 anos. Outras questões que envolveram, supostamente, porque ainda isso não está provado, embora haja muito indício de que realmente aconteceu, a questão da tentativa de corrupção na compra da Covaxin, e diversos outros pontos, né, que a gente observou na CPI. A CPI é conduzida por gente bacana, gente 10? Não é. Em diversos momentos, a condução da CPI parece mais um tradicional que a gente fala fla-flu, né, aquele jogo de torcidas, sim, parece um jogo de torcidas em diversos momentos. Mas é fato que ela trouxe algumas coisas boas no sentido de esclarecer para o povo brasileiro coisas que aconteciam e que, se não fosse o trabalho da CPI, elas continuariam por debaixo dos panos. Assim como esta CPI não é conduzida por pessoas bacanas, é importante a gente sempre lembrar que aquela que resultou do impeachment da ex-presidente Dilma também não era conduzida por gente tão bacana. Ainda assim, as duas produziram algumas coisas boas para o povo brasileiro. Ninguém está aqui falando que tem que ter o impeachment do presidente, como podem passar o pano, distorcer, contorcer para levar para esse lado. Mas eu entendo que ninguém está acima de ninguém. E o próprio presidente dizia isso na campanha. Então, tem sim que investigar, tem sim que punir aquele que trair o povo brasileiro e não o político X, o político Y. Quem
tem que ser o centro das atenções, é sempre o povo brasileiro. Muito bem, vamos lá. Sobre esse assunto, Adolfo Padilha. Eu acho que as únicas pessoas, ou poucas pessoas que acreditam que a CPI foi formada realmente para apurar o que aconteceu no Covid é o Pantufa, Periquito, entendeu? Os lacradores, as vítimas dos berrantes virtuais. Porque o Renan já deu tanto fora e nem precisava, né, gente? Você pega a ficha corrida do Renan, Deus me livre, esse cara tinha que estar preso. Para não falar dos outros, vamos falar só do Renan. E agora do Randolfo Rodrigues, você viu a rachadinha? É o que eu digo. A rachadinha não é moral, mas ela é sistêmica. Ela está em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é forma. Ela é o Transformers. Só que para alguns o que ele faz não é rachadinha, e para outros o que o filho do Bolsonaro faz é rachadinha, como se só ele fizesse, como se ninguém mais fizesse. O Randolfo Rodrigues tem motorista pagando conta dele pós-eleição e usando dinheiro de verba para pagar quem prestou serviço para ele na campanha, com dinheiro público. E não tem o dinheiro do fundão para esse tipo de despesa? O Randolfo Rodrigues, aquele que fica gritando, que é escandaloso, né? Que parece sei lá o quê, parece um periquito berrando também, né? Contra a nossa moralidade. Enquanto tá aí fazendo circo na CPI, o estado dele é um dos piores de performance no tratamento do Covid, né? Então é esse tipo de representação que a gente tem que acabar. Veja bem, Renan Calheiros afirma que cumpriu seu papel de desgastar Bolsonaro. Aonde? Só na pesquisa da Datafolha. Eu disse e repito e venho dizendo isso há muito tempo aqui, marca de novo o dia e horário. Eu já disse isso há 2 meses atrás. O Bolsonaro sai dessa CPI mais forte do que ele entrou, porque o povo se cansou de mentira. E não vai ser bloqueando redes sociais de direita, não vai ser cerceando o direito de liberdade de expressão que eles vão conseguir vencer essa batalha, não. Isso só alimentou mais o 7 de setembro. Vocês vão ver um movimento no dia 7 de setembro como vocês nunca viram na sua vida. Ou como vocês viram sim, nos anos 60 lá, 64, quando dizem que foi golpe e não foi golpe. Foi o povo que convocou os militares para salvar o Brasil. Que seja dita a verdade sempre. Não vamos cair nessa narrativa estúpida e mentirosa. O único país do mundo que se fala em ditadura e não tem o nome do ditador. Se prendeu, se cometeu injustiça, claro, todos os governos se cometem. Mas a maior parte das injustiças foi para quem merecia. Eu não vi meu pai apanhando na época dos militares, nem meu avô, não tem história disso. Eu nasci em 1967, peguei um pedacinho dela, tive uma infância feliz. Respeitava um camburão de polícia quando via só de longe. O professor então pegava na mão e a gente beijava. Cantava o hino nacional toda sexta-feira na minha escola, hasteando e deshasteando a bandeira. Fui pro esporte defender minha bandeira com orgulho. E o que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje? A gente vê uns condenados que não estão presos por conluio do sistema falar e fazer o que estão fazendo hoje, como Renan Calheiros, o Azizes e Randolfo Rodrigues. É pior do que circo, porque o circo não merece que eles sejam comparados com o circo. Pensando bem, a partir de hoje eu não falo mais que a CPI é circo. Eu só vou falar que a CPI é um lixo e causa um grande desserviço para o Brasil. E esses sim são os verdadeiros genocidas, e esses sim são os verdadeiros negacionistas do sofrimento das pessoas, não só com o Covid, mas com a pobreza que o Covid causou pelas coisas que eles defenderam. Eu estou errado? Pensa bem e depois você me fala a tua ideia. Bom, é isso aí, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado, Adolfo Padilha, também Divaldo Ceresini, grande abraço para vocês. A gente se fala no nosso próximo encontro, no Entre Linhas, nos horários habituais, tanto na Prudente News quanto na TV Brasileira. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Valeu!